Tem uma coisa que é a unanimidade na comunidade de chamas gêmeas, é a total falta de compreensão da energia masculina. Se por um lado, um grupo coloca o masculino como o verdadeiro mal de tudo que acontece na dinâmica, ele é tóxico, ele é ignorante, ele é menos evoluído, inclusive é por isso que eu quero evoluir sozinho e deixar ele pra trás, porque ele é limitado. Tem um segundo grupo, por outro lado, que acredita que ele é simplesmente um fantoche. Ele não tem autonomia, não tem agência, ele não tem escolha nenhuma. Ele é simplesmente um reflexo do feminino. E aí a gente tem um terceiro grupo que romantiza, que tudo que o masculino faz, ele é o mais evoluído, ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência, enquanto o feminino, todas essas facetas demonstram uma total falta de compreensão do que de fato é a energia masculina. E isso, eu acredito que é uma das grandes problemáticas em muitas dinâmicas. E por que não na vida das pessoas? Porque se as pessoas não entendem o que é energia masculina e o que é energia feminina, elas não conseguem trabalhar bem com essas energias. E, de fato, atrair para suas vidas o que é necessário, mas também manifestar através das suas ações, através da sua disciplina, através do seu foco. E por isso, hoje, eu quero trazer uma discussão do que de fato é a energia masculina. Qual é a contribuição da energia masculina para o nosso sistema energético da alma? Como que essa energia se manifesta na natureza e no nosso corpo? Como que essa energia pode afetar a nossa saúde em excesso e em falta? E também, como que essa energia, como que essa polaridade vai se manifestar na dinâmica? Então fiquem ligados, porque hoje é um dia totalmente dedicado a vocês, os nossos heróis, o nosso sagrado masculino. No último vídeo eu expliquei que a chama gêmea nada mais é do que a alma que se dividiu, se fractalizou em duas polaridades. Uma polaridade feminina e uma polaridade masculina. A polaridade Yin, que é a polaridade feminina, representa o núcleo, representa a energia de recepção, é uma energia passiva, ou seja, é uma energia que não precisa de ativação para acontecer. Só dela estar ali, ela tem uma influência no campo, e só dela estar presente, ela consegue magnetizar, atrair aquilo que ressoa com ela, ou expelir aquilo que não ressoa com ela. E é a energia de criação, de destruição e de sustentação da vida. Por outro lado, a gente tem a polaridade masculina, que já é essa energia ativa. Enquanto o feminino não precisa de ativação, o masculino é essa energia que precisa de ativação. Então, tem um impulso, tem uma consciência dessa movimentação, tem um objetivo, um desejo, um foco, um direcionamento para essa energia. E, além disso, além de ser a ativação, a aceleração desse movimento também é o freio. É aquilo que também retarda uma movimentação, freia e impede uma movimentação. Enquanto o feminino é um núcleo da alma, o masculino é o seu externo. É como se fosse tanto o líquido intersticial, como também a membrana plasmática, que protege aquela célula da entrada de elementos que são externos daquele corpo. Por isso mesmo, ele está ligado à proteção daquele campo e à comunicação. Afinal de contas, é o masculino que vai fazer a comunicação daquele meio, daquela célula com outra célula. O masculino é uma energia que representa o fluxo também. Enquanto o feminino representa aquele ponto fixo que vai produzir as coisas, o masculino é o que vai levar uma informação de uma célula a outra, de uma vida a outra, de uma alma a outra. O masculino representa o fluxo da vida. E ele é extremamente importante por conta disso. No vídeo eu fiz uma alegoria, no qual eu expliquei que a alma ela vai contratar dois profissionais para realizar uma grande obra. E para isso ela contrata uma arquiteta que vai fazer o projeto de todo o prédio, mas também vai fazer o projeto interno, o design interno, né, de cada sala, de cada ambiente, dos materiais que vão ser usados, né, a decoração, enfim, mas também o design da estrutura. E o masculino seria o engenheiro civil. O engenheiro, ele vai pegar o projeto e ele vai ser responsável para que aquele projeto seja consistente na matéria. Então, quando a gente tem uma obra, por exemplo, a pessoa que fez o MASP, né, ela fez uma obra muito bonita, muito interessante.
Mas, para que aquele prédio não caia, para que aquele prédio se mantenha firme, é importante que o engenheiro faça um cálculo. Faça um cálculo para verificar a possibilidade. Ele vai ver o peso, a vibração, ele vai entender qual material, ele vai entender qual o melhor material para que aquele equipamento seja feito. Ele vai entender também os custos da obra. E, se for o caso, ele vai pedir para que o arquiteto faça ajustes naquela obra, porque às vezes o projeto arquitetônico é muito bonito, mas ele não tem uma viabilidade prática. Às vezes gasta-se muito dinheiro ou ele é arriscado. Ele pode gerar uma série de danos para as pessoas que vão fazer uso. Então, o engenheiro, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele vai trabalhar com a estrutura daquele prédio. Se não tem um trabalho de engenharia muito bem feito, a gente verifica o que acontece. É ponte rachando, é prédio caindo, é prédio desabando. A nossa vida é a mesma coisa. Então, as personalidades que vão executar o projeto de engenharia, ou seja, os nossos pedreiros elegantes, também têm que ser pessoas que sejam muito capacitadas. Elas precisam executar aquele projeto de infraestrutura de maneira adequada, saber onde vai colocar cada tijolo, se precisa nivelar o terreno, né? Se, por exemplo, que tipo de material vai ser necessário a depender do ambiente, da umidade, da temperatura no lugar, porque senão aquilo vai rachar. Então, o que isso significa de uma maneira prática e objetiva? O masculino é responsável por tirar todos os projetos que o feminino colocou no papel e ter viabilidade na via material, certo? Enquanto o feminino é a virtude, o feminino é o amor incondicional, o feminino ele é a abundância, o masculino é o amor em ação. É a ação amorosa, é a ação virtuosa, é a ação da fé. Ou seja, ele vai expressar e vai viabilizar aquele conceito que foi criado pelo feminino, que foi gestado e que foi parido pelo feminino. Então, a partir do momento que o feminino ele criou, ele pariu, o masculino vai botar aquele projeto para funcionar e vai fazer aquilo acontecer. E se não der certo, ele vai dar o relatório para o feminino para que o feminino reelabore um novo modelo que seja mais adequado. Então, o masculino, ele pega o relatório da missão, ele aplica e aí ele vai analisar para ver a viabilidade daquilo. Se não der certo, ele vai explicar para o feminino por que não der certo. Se ele já percebeu logo de primeira que vai dar merda, o projeto ele já nem faz, ele já joga pro feminino e fala, ó, esse modelo aqui é furado. E aí o feminino precisa repensar e refazer o projeto. Se não, se na prática ambos achavam que era uma boa ideia, e aí na prática se viu que não é tão adequado, ele retorna com o feminino com o relatório daquelas vivências, e aí o feminino precisa elaborar um novo modelo interno. Então, só um exemplo para fixar. Nós, femininos, construímos um modelo do que é amor. E o masculino vai vivenciar na prática aquilo que a gente construiu sobre o que é amor. Então, vamos supor que a gente tenha construído um modelo de que amor é apego, obsessão e posse. Então, o que eles vão materializar? Eles vão vivenciar exatamente isso. E se eles verificarem que isso não é amor, eles vão devolver para o feminino. E o feminino vai precisar reelaborar o conceito dele do que é amor, e aí sim, entregar para o campo, ou seja, para a alma, um novo modelo, mais saudável, mais genuíno do que é amor. Então vamos colocar as palavras-chave do masculino? Então a gente começa primeiro de manifestação, concretização, ativação, desativação, aceleração, desaceleração. Ele vai trabalhar com a proteção, com a comunicação e expressão. Ele vai ser responsável pela desintegração e integração. Pois é. Ele também é responsável pela materialização, certo? Na alquimia, a gente vai trabalhar com o elemento fogo e com o elemento ar. O elemento fogo é o elemento de alquimia, de transmutação, certo? É o elemento que representa a energia, a troca energética.
Então, presta atenção, a movimentação energética, o fluxo energético. Ao passo, o masculino também representa o elemento ar, que é representação do campo mental, dos pensamentos, e também, né, ele é um comburente. Ele é o estado necessário para que as reações aconteçam, para que as movimentações aconteçam, para que a dinâmica aconteça, certo? Então, como a energia masculina se manifesta na natureza? Lembra que eu falei que o feminino é a energia potencial, que ela atua no campo? Então, o masculino, por sua vez, é a energia cinética. Se a gente for pensar na mecânica, ela é a energia que faz a movimentação. Então, por exemplo, movimento de aceleração, movimento de retardo, pode ser um movimento circular também. Então, tudo que é gatilho de movimentação é masculino. Um outro tipo de energia que é masculina é a energia elétrica, a movimentação dos elétrons numa corrente, que pode ser, né, contínua ou alternada. AC/DC, corrente contínua ou corrente alternada. E a gente pensar na ondulatória, enquanto o feminino ele é responsável pela energia luminosa, ou seja, ondas eletromagnéticas que não precisam de meios para sua condução, o masculino seria responsável pelas ondas mecânicas, ou seja, ondas que precisam de um meio material para se manifestar, tipo onda sonora, ou a onda que a gente joga, sabe a pedrinha que a gente joga na água e forma aquele movimento ondulatório, ou na corda mesmo. Então ela precisa de um meio material para se manifestar. Isso é muito importante. Por exemplo, uma das ondas mais importantes que a gente tem de onda mecânica é o som. Né? E o som, né? Olha só que interessante, em muitas culturas espiritualistas, o masculino não é o logos, não é o verbo, não é a força de manifestação de Deus através da palavra, por isso que o masculino é a onda mecânica, é a onda sonora, extremamente importante, né? Novamente, e a gente vai entrar nisso também, sobre a questão da comunicação do verbo, do falar. É uma palavra extremamente importante para o masculino. Ele também é responsável pela energia térmica. Isso, agora indo mais para a química, a gente tem também um tipo de reação química que chama reações exotérmicas. São energias que liberam calor, ou seja, que o calor sai quando aquelas moléculas se unem e formam uma mistura, a liberação de energia para que isso se dê. Que, por exemplo, reações químicas que explodem. Reações exotérmicas. Importante, masculino. Um ponto importante. Né? Por que muitas pessoas falam, não, o feminino ele é a causa e o masculino é a reação? Lei de Newton. Se um corpo está em um movimento inercial, ou seja, se ele está em repouso ou ele está em movimento uniforme, ele tende a continuar naquele movimento até que haja uma força sobre aquele corpo para que mude o estado dele de movimentação. Ou seja, para que um corpo que está parado se movimente, precisa ter uma força, precisa ter alguma coisa para empurrar aquele ser. E se ele está em movimento uniforme, por exemplo, tem aquele ser que está no vácuo, ele vai continuar se movimentando até que tenha uma força para parar ele, né? Ou para acelerar. Senão ele vai continuar movimentando ad eterno, sem que tenha perda ali de movimentação. Então, essa origem desse movimento, normalmente, tem a ver com a energia potencial, tem a ver com a energia feminina. É daí que a gente tira que o feminino é a causa e o masculino é a consequência. Porém, né, uma vez que o feminino iniciou o processo, o masculino que vai dar continuidade para aquela movimentação. Então, sim, ele tem autonomia. Ele vai para uma trajetória, né? Ele vai se movimentar de algum jeito, mas pode ser que no meio do caminho tenha algumas coisas que causem interferência naquela rota inicial. Tem o movimento dos próprios átomos, né? Das próprias reações. Quando um átomo ele perde um elétron da sua última camada, para se manter estável, a gente chama esse tipo de íon de cátion. E aí, os cátions, que tem a sua carga positiva, porque ele perdeu um elétron, são a representação do masculino.
E o que acontece? A movimentação sempre energética sempre vai de um cátion, do polo positivo, para o polo negativo, para os ânions, que são esses elementos que vão receber os elétrons, que é a polaridade feminina. Biologia. E na parte do nosso corpo? O nosso corpo tem sistemas que são muito importantes, que eles são representantes do masculino. A nossa pele, os músculos e os ossos são masculinos, porque eles representam essa barreira que vai proteger o nosso corpo dos agentes externos. Além disso, todos os sistemas que têm correlação com circulação têm a ver com a energia masculina. Então, o sistema circulatório, ele tem, enquanto o coração tá, ele vai bombear sangue, é o feminino daquele sistema, toda a corrente sanguínea, veias e artérias, são a representação do masculino. Assim como o sistema nervoso, a gente tem o cérebro que vai processar as informações, enfim, a gente tem os nervos que são responsáveis, são o masculino. Aí o que acontece? Se você tem uma lesão, por exemplo, na sua medula, o que acontece? Você para de mexer seus membros, mesmo que as suas pernas estejam completamente adequadas. E aí vai falar que o masculino não é importante. O masculino também vai ser responsável pelo sistema linfático e pelo sistema imunológico, que é o sistema de proteção do nosso corpo, que vai fazer a famosa fagocitose. Então eles pegam o vírus, pegam a bactéria, abraça e destrói aquela coisa, desintegra aquilo que não serve mais. Lembra que eu falei que a gravitação ela é uma energia feminina? Porém, dentro dos movimentos planetários, existem dois principais, que é o movimento de rotação, que é onde existe um corpo celeste que ele vai girar em torno do seu próprio eixo, que é o movimento feminino, e tem o movimento de translação. É isso, né? Que é a movimentação desse corpo em volta do Sol. Esse movimento em volta do Sol é o movimento masculino. Enquanto o feminino está girando em volta de si, o masculino está seguindo uma trajetória extremamente importante. E lembrando da geografia, em homenagem agora, né, ao meu querido divino masculino, a gente tem, como eu falei no outro vídeo, agora pensando na geografia humana, a gente tem os pontos fixos, que são as fábricas, as fazendas, as rodoviárias, as cidades, são os pontos onde tem produção de commodities, ou seja, fruta, de ferro, de minerais, mas também de produção de produtos e também oferta de serviços, de trabalho. Então, esses pontos são os pontos fixos, eles não se mexem. E aí a gente tem os fluxos, que são os transportes. Ou seja, a gente tem as grandes rodovias, a gente tem as estradas, a gente tem as malhas ferroviárias, e são os pontos importantíssimos onde vai acontecer a articulação de uma cidade para outra. O comércio é representação desse fluxo. Porque, por exemplo, a gente tem a cidade A que produz X coisa e a cidade B que produz Y coisa. O comércio vai trazer com que essas cidades se comuniquem, que elas troquem informações, que elas troquem, né, elementos. E essa troca entre as cidades que promove a integração de um território. Pensa comigo. E aí é uma coisa que eu aprendi com ele, tá? A gente tinha o Brasil, gigante pela própria natureza, país de dimensões continentais. O que acontece? Antigamente, cada região produzia sua alimentação, produzia ferro, produzia seus serviços e não tinha uma especialização. O país ele vivia fragmentado, não tinha uma comunicação. Com a construção das grandes ferroviárias, das grandes estradas, esses pontos, essas cidades, esses núcleos começam a se conectar. As pessoas começam a migrar de uma cidade para outra. Os produtos e os serviços começam a migrar de uma cidade para outra. Então, por exemplo, aquilo que é produzido em São Paulo começa a ir para o Nordeste. Então, o Nordeste não precisa mais produzir certas coisas, ele pode se especializar naquilo que é mais adequado para o seu solo, para o seu tipo de temperatura, de clima, e ao passo que São Paulo também. Então, São Paulo pode importar coisas do Nordeste e utilizar aqui. Então, isso fez com que o nosso comércio, a nossa agricultura, a nossa produção industrial se especializasse e aí aumentasse a eficiência, né, das produções
e porque quanto mais especializado, melhor fica aquela produção, e aí o país que antes era uma colcha de retalhos começa a funcionar de maneira integrada. Então, olha só que interessante. Isso vai ser fundamental, esse ponto é fundamental para a gente entender a dinâmica de integração da alma, porque o movimento de integração das nossas personalidades, como o masculino representa esse fluxo de informações, é ele que faz um movimento de união. Não é o feminino ou masculino. Então, mas eu já vou chegar lá, né? Então, já vou chegar lá. Só dei um spoiler, fiquei animada. Resumindo, a gente tinha um território nacional, só que não funcionava como um país, porque cada lugar produzia uma coisa, tinha que dar conta das suas próprias coisas. Só começou a funcionar como um país de verdade com a construção das grandes rodovias e ferrovias, porque isso começou a conectar os polos, né, as cidades, né, os pontos fixos, e isso fez com que aumentasse a qualidade da nossa economia, né, aumentasse o fluxo de pessoas e de informações. E aí a gente sai de um Estado nacional que funcionava como uma grande colcha de retalhos, e aí sim a gente começa a funcionar como um país integrado, com uma indústria e com uma agricultura forte e que, né, culmina no Brasil, hoje em dia, sendo uma das grandes economias do mundo, apesar das pessoas não lembrarem disso, não é mesmo? E menino dos mapas, se eu falei alguma merda, por favor, me corrija, porque você é especialista nisso. Um beijo pra você. Mas, de qualquer forma, voltando ao assunto, um ponto importante pra gente entender, então, que o masculino, agora trazendo outro exemplo, falando de comércio também. Pensa que o feminino é como se fosse a cozinha do restaurante. Né? Então tem lá o chefe fazendo os pratos, fazendo as coisas, tem os cozinheiros, os assistentes, blá blá blá. E o masculino é o gerente, é o garçom, é o balconista, é aquilo que é a infraestrutura que faz tudo aquilo funcionar. É o motoboy do iFood também. Porque o que que acontece? O que adianta a gente ter um restaurante se não tem alguém para anotar os pedidos, para levar os pedidos para dentro da cozinha, para levar os pedidos para os clientes, para fazer o recebimento do pagamento, para dar o troco, para atender os clientes no telefone, para anotar os pedidos do iFood, o motoqueiro para levar. Se não tem essa galera da administração, do atendimento ao cliente, se não tem um motoboy, não tem restaurante que funcione. Então, essa galera é o masculino. Né? Enquanto o feminino tá lá cozinhando, elaborando os pratos, fazendo as coisas ali dentro da cozinha, que é extremamente importante, que senão não existe, também, né? Não tem restaurante sem cozinha, mas também não tem restaurante sem garçom, sem no mínimo uma balconista. E se tem uma pessoa fazendo tudo sozinha, você vê que a pessoa fica doida e sobrecarregada. Se tem um fazendo essa parte dos atendimentos e um cozinhando, você já vê como que é melhor. E lembra que eu falei que o feminino ele é o receptivo? Então vê como tudo está conectado. Vamos pensar no restaurante, né? O cozinheiro, ele não pode simplesmente parar de cozinhar para ir comprar as coisas no mercado. Ou ele até pode fazer isso se for uma pessoa de um só. Mas, por exemplo, ele não pode parar ao meio da preparação da comida para ir comprar arroz, feijão. Então tem que ter uma logística, uma organização para que a pessoa compre primeiro as coisas, que isso chegue até a cozinha para depois ela preparar os alimentos. Essa logística, essa organização é função do masculino, de fazer com que tudo aquilo que seja necessário para que o feminino transmute chegue até o feminino. Então, os elementos que vão chegar para uma fábrica para serem construídos, os elementos que vão chegar para o organismo para que ele seja nutrido. Então, por exemplo, a nutrição é feminina, de amamentar, né, de se alimentar, mas aquilo que vai levar a comida até o corpo é o masculino que vai trazer. Por isso que a gente fala tanto do masculino ser o provedor, mas não no sentido de papel de gênero, mas no sentido de prover aquilo que é necessário para o corpo, para a fábrica, para o restaurante, enquanto que o feminino vai pegar aquilo que o masculino trouxe e vai transmutar. Então, isso dentro do corpo, por exemplo, seria o movimento de respirar, né? O pulmão está recebendo o oxigênio, mas as vias aéreas que vão fazer o movimento de puxar, né? Toda essa musculatura para puxar o ar, que vai trazer o oxigênio até o pulmão masculino, e aí no pulmão que está recebendo o oxigênio. E aí esse oxigênio vai ser espalhado pelo corpo. Falando em biologia também, voltando um pouco, lembra que eu falei no outro vídeo que o feminino ele é responsável pelo núcleo da célula? E lá no núcleo a gente tem uma coisa importantíssima
importantíssima chamada DNA. O DNA é o nosso código genético. É ele que vai ser responsável por dizer a nossa cor do cabelo, a nossa pele, como que vão ser as nossas características. Mas o DNA, ele só é um código, ele só é a receita de bolo. Para que seja materializado aquilo que está no DNA, é preciso que tenha um leitor, um tradutor e alguém que comunique às células o que está escrito naquela receita de bolo. E esse mecanismo, esse cara chama RNA. O RNA ele faz a leitura do que está no código genético e aí ele leva, né, um outro tipo de RNA faz a leitura do que, né, do que o DNA fez e outro leva a mensagem para as células. Então, novamente, masculino atuando como o emissário daquilo que é extremamente importante para o nosso corpo, para a nossa célula, mostrando essa função de comunicar. E a partir disso, ele leva para o ribossomo, que vai pegar aquela leitura e vai construir as nossas proteínas, que são a base do nosso corpo. Tem uma coisa interessante também, que na epigenética, por exemplo, existem mecanismos que vão bloquear determinados genes de serem lidos ali, né? Enfim, que é o mecanismo de desliga e liga, né, do DNA. E isso vai ser responsável também pelo corpo para desenvolver determinados tipos de célula e, por exemplo, essa diferenciação de uma célula para outra, mas também, por exemplo, isso pode ser muito prejudicial, porque pode ser por conta de um processo de adoecimento também, que acontece esse bloqueio, essa desativação e essa ativação da célula. Falando na célula também, como eu tinha dito anteriormente, lá no início do vídeo, a gente tem um núcleo e a gente tem o restante da célula, que a gente tem as organelas celulares, cada uma vai produzir uma coisa, mini fábricazinhas. Mas em volta da célula tem uma coisa chamada membrana plasmática. A membrana plasmática, além dela determinar, né, onde está aquela célula em si, ela também vai ser responsável pela troca com o ambiente externo. A membrana plasmática, ela faz o controle do que vai entrar e do que vai sair das nossas células. Através, né? A água, por exemplo, ela tem passagem assim livre, mas, por exemplo, os outros cátions, lembra? Os sais minerais, essas coisas, vão ter bombas que vão ativamente puxar ou expelir ou jogar fora aqueles elementos da nossa célula. Você vê como interessante, né? Então, além de dar estrutura, a formação ela também protege a célula. Novamente, estrutura masculina, que vai fazer a proteção. Então, para você ver, né? O masculino ele é responsável pela comunicação entre células, entre órgãos de um mesmo sistema, ele é responsável pelos transportes, pela logística, pelo transporte de informação, pelo transporte de nutrientes, pelo fluxo de pessoas, né, pelo fluxo de elementos. Então, não adianta nada a gente criar muitas coisas se não tem algo para se comunicar, para levar, para dar movimento para aquela criação. Então, para dar um comando, um sentido para aquela criação. Então, o masculino é essa fonte importantíssima. Vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês continuarem recebendo mais informações, tá? E aí, dentro da nossa psique também tem estruturas muito importantes. O masculino é o ego. Aí que a gente entra na treta. Por isso que o masculino ele é sempre odiado, né? Ele é o fluxo, ele é a matéria e ele é o ego. Um cômodo que todo mundo na espiritualidade odeia. Só que o ego, gente, ele é fundamental. Enquanto o feminino é o inconsciente da alma e o inconsciente daquela personalidade, ou seja, inconsciente também o coletivo, o inconsciente da alma e o inconsciente daquela personalidade, eis o feminino. O masculino é o nosso lado consciente, é o nosso ego. Gente, o ego, ele não é o vilão. Então, quais são as funções do ego? O ego vai fazer o teste de realidade. Então, ele vai perceber se aquilo que está acontecendo é real ou imaginado. O ego também é responsável pela proteção do nosso sistema psíquico. Então, quando a gente tem um trauma muito grande, quem bloqueia aquela memória para a gente conseguir sobreviver? O ego. O ego também é responsável pela nossa sobrevivência no mundo. Afinal de contas, ele vai avaliar o ambiente e ele vai criar mecanismos de proteção e de adaptação. O ego, ele é responsável pelas principais funções cognitivas: memória, atenção, raciocínio,
extremamente importante. As pessoas que não têm um ego bem constituído, elas têm o que a gente chama na psicologia de psicoses. Elas não têm um contato com a realidade. Então, a pessoa que tem esquizofrenia ouve vozes, né? Por exemplo, tem aqueles delírios que a gente chama, né? Que tem uma apreensão da realidade completamente distorcida. Então, acho que a pessoa está perseguindo. Tem os delírios de grandeza, acho que são reis, acho que são prefeitos, assessores do prefeito, acham que tem superpoderes. Tem os delírios, né, de religiosas, por exemplo, acham que são, sei lá, por exemplo, acham que são a encarnação de Lúcifer na Terra e que vieram destruir todo mundo. Não tem um teste de realidade. Nossa, Morgana, mas por exemplo, qual que é a diferença de um médium para o esquizofrênico? Por exemplo, uma pessoa que tem uma experiência mediúnica, ela vai conseguir entender, ela tem um teste de realidade. Ela vai perceber, por exemplo, que aquilo é uma intuição, ou aquilo é um ser ciente se comunicando com ela. Ela vai perceber o que é o pensamento dela, ela consegue discernir muito bem. E ela tem um funcionamento completamente adequado, ela consegue realizar as atividades do dia a dia dela, ela consegue tomar decisões que são adequadas e adaptativas, o que não acontece, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia. Por exemplo, a pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, os casos que eu atendia no CAPS, por exemplo, as pessoas ouviam vozes e, por exemplo, ouviam vozes de comando que diziam, a voz dizia para elas irem se jogar da ponte, elas iam e tentavam se jogar da ponte. A voz dizia, por exemplo, que ela tinha que agredir a mãe, ela ia lá e agredia a mãe. A voz, ou por exemplo, né, eles achavam que o vizinho tinha instalado câmeras na casa dela através da TV, que a TV estava monitorando, o vizinho estava monitorando elas através da TV e que inclusive tinha uma câmera na privada, por isso que ela não fazia xixi na privada, e aí elas faziam numa garrafa. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma diferença, por exemplo, de alguém que tem uma experiência mediúnica, por exemplo, num terreiro ou num processo ali de acesso através de uma meditação, e sabem, por exemplo, isso aqui é um acesso, eu entendi, eu vou tentar compreender se é uma mensagem simbólica do meu inconsciente, se é uma memória, se é um registro arcástico, eu vou tentar entender, né? Ou se é uma entidade que está conversando comigo, ou se é doideira mesmo, né? Mas normalmente quem está no processo de perda de contato com a realidade não vai ter esse questionamento crítico que eu tô falando com vocês. Muito pelo contrário, ela vai dar aquilo como realidade. E aí de você se falar o contrário, é capaz dela ficar extremamente agressiva com você. Então a pessoa que tem esse ego cindido, esse ego fragilizado, ele não consegue discernir o que é real do que é imaginado, do que é seu e do que é com o outro. Por exemplo, ele tá tão permeado do outro que ele vê tudo como uma ameaça. Ela projeta tudo pro outro. Tudo é extensão de mim. Tudo é extensão. Então, se eu não gosto daquele outro quer me ameaçar, quer me destruir. Então, aqueles elementos destrutivos que estão dentro de mim estão projetados na outra pessoa. E é isso que é importantíssimo a gente ter um ego. Né? Se a gente não tem um ego bem desenvolvido, bem estruturado, a gente entra para transtornos mentais muito graves. Transtornos mentais muito graves. Qual que é o problema? As pessoas ficam identificadas com papéis sociais, que a gente já vai entrar aqui, quando a gente falar do que não é o masculino. Mas entendem a importância do ego. E aí um outro aspecto a partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho de desenvolvimento de alma, nós saímos de um ego muito identificado com os papéis sociais que são impostos pelo patriarcado, pelo capitalismo, pelo social, e nós conseguimos nos aproximar de um funcionamento mais ligado à nossa alma, que o Jung chama de processo de individuação, que é o tornar-se eu. Eu saio de um ego que fica cristalizado na persona, na máscara social, e entro num self integrado, que funciona, né, com os meus potenciais de alma. Entenderam? Então essa é a função que nada mais é do que o casamento entre o masculino e o feminino no final das contas, né, galera? Então esse é o papel fundamental. E aí falando do que não é o masculino. O que não é a energia masculina. Papéis de gênero, novamente. O patriarcado é um sistema que foi criado de homens para estabelecer aquilo que era humano, aquilo que não era humano, ou era humano imperfeito, e que, portanto, deveria ser controlado e gerenciado. O patriarcado ele foi construído com o único objetivo de manutenção do pátrio poder, do poder do pai, para garantir que os homens conseguissem garantir que aquelas mulheres estivessem tendo os seus herdeiros.
Tá, a gente olha e fala, tá, até o momento os homens estão totalmente beneficiados, certo? O patriarcado é uma das estruturas de poder que a gente tem dentro do sistema Matrix. Mas os homens, eles são cooptados por outros sistemas. E aí o que acontece? A gente tem a síndrome do pequeno poder. Na relação com as mulheres, eles têm poder. E muitos homens acabam sendo justamente violentos, agressivos, destrutivos para a manutenção do poder naquela relação. Porque muitas vezes não conseguem ter poder em outras esferas da sua vida. Vamos lembrar que a gente também vive um outro sistema que chama capitalismo. E um ponto importante já falando, que assim como a heteronormatividade está ligada ao patriarcado, por exemplo, essa imposição de que você precisa ser heterossexual e que toda sexualidade divergente é uma doença para esse sistema de controle, porque se você, por exemplo, ama uma mulher e você é uma mulher, você não está parindo mão de obra barata, então você deve ser, para esse sistema de controle, obviamente, colocada na linha, dentro desse sistema do capitalismo, a exploração da mão de obra, a exploração do corpo masculino através do trabalho. Então, isso também acontece com as mulheres, tá? Mas os homens, eles são extremamente explorados pelo capitalismo. E quando o corpo masculino já não é mais útil para ser mão de obra, ele é descartado. Entendeu? Então, enquanto as mulheres são essenciais para gerar herdeiros, os homens são a mão de obra mais interessante ali que o capitalismo tem. E aí, por exemplo, as pessoas que não conseguem adentrar nesse sistema capitalista de produção, de ser mão de obra, o que vai acontecer com eles? Eles vão entrar na marginalidade, né? Que são esse exército de exclusão, que é importante também para a manutenção do capitalismo. É importante que tenha desemprego, é importante que tenha fome, para que sempre tenha pessoas para serem substituídas pelas fábricas, pelas empresas, caso os trabalhadores queiram sair. Então, dentro do sistema capitalista, por exemplo, a falta de mão de obra, o desemprego e a fome são planejadas. Precisa existir desigualdade e pobreza para que tenha um exército de excedentes de pessoas, para que caso alguém que esteja ali dando problema, enchendo o saco, seja descartado e substituído por uma dessas pessoas miseráveis que precisam comer. Por isso é que eu falo que você vê como esse sistema é do capeta, por isso que eu falo que se nós da espiritualidade não tivermos consciência de classe, não vai mudar porcaria nenhuma nesse mundo. A gente vai continuar achando que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso. Tem gente que endossa discurso capitalista, sendo que é um discurso de exploração de corpos. E isso não tem nada a ver com que você não querer ser uma pessoa próspera, não querer que as pessoas tenham dinheiro, muito pelo contrário. O problema é, no capitalismo, existe hierarquia. Pessoas com muita grana e uma grande porrada de gente pobre. Classe média que também tem uma diferença muito grande. Eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, porque eu me empolgo, né, quando eu falar sobre sistemas de controle, porque eu me empolgo, isso foi parte também do meu mestrado, enfim. Aí eu fico me empolgando e eu vou falar demais. Mas as pessoas que estão à margem da sociedade, normalmente, são pessoas que estão mais expostas ao uso de substância e também a sistemas de necropolítica. Ou seja, são pessoas que são expostas de forma planejada também a situações de extrema violência e extremo risco para que elas sejam eliminadas. E os homens são as principais vítimas, da violência urbana, são as pessoas que estão em maior número de casos de autoextermínio, são as pessoas que estão mais vulneráveis ao uso de substâncias, enfim. Então, você vê, né, acaba que o homem, ele também é vítima do patriarcado, ele também é vítima do Estado, ele também é vítima desses sistemas de controle. Do ponto de vista do patriarcado, se você cinge o homem da relação amorosa com a sua companheira, ele está muito mais vulnerável, exposto a essas violências externas. Entenda, o vício, como eu falei, ele é uma indústria poderosíssima, a indústria da droga, a indústria da prostituição, a indústria do sexo, movimentam muito dinheiro. E esses homens, eles são o alvo, eles são explorados ali, porque eles dão todo o dinheiro deles para isso, né? Então, e o mais cruel é que assim, o machismo faz com que os homens não procurem ajuda. Então, muitas vezes eles vão literalmente para anestesiar as dores deles, eles se jogam nos vícios, eles se jogam na droga, eles se jogam no sexo. Então, essa desconexão com o feminino
gera uma série de adoecimentos, né? Vício, enfim, desses comportamentos. E essa desconexão com o feminino, ela é uma desconexão proposital. É feita de propósito para que esses homens continuem sendo esse exército, compõe essa marginalidade que vai ser mercado consumidor desse tipo de serviço, e também são mão de obra barata, né? Que vai ser expressado. Tudo dentro do capitalismo incentiva a gente a produzir, 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 consumir, 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 né? Gastar, 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 e se conectar de menos, amar de menos e sentir de menos. E aí os homens são grandes alvos dessas questões. Então, por isso que eu falo, energia masculina não tem a ver com papel de gênero, porque o papel de gênero, tanto para as mulheres quanto para os homens, é extremamente adoecedor. Essa ideia de que o homem tem que ser forte, que ele não pode chorar, que ele não pode sofrer, que ele não pode ser bonito, que ele não pode cuidar de si, que ele não pode falar dos sentimentos dele. Isso é uma grande de uma prisão, que faz com que ele se desconecte do feminino, que ele se desconecte da rede de apoio dele, que ele se desconecte das pessoas e que ele seja ali um alvo gigantesco dessas mega indústrias ali. Então, o papel de gênero do masculino e do feminino são grandes prisões. E aí, a gente precisa entender, como pessoas dentro da espiritualidade, que muito desses comportamentos bizarros que eles têm, assim como nós temos também, de sermos dependentes, da gente se doar demais, da gente fazer demais, isso também é uma programação, isso também é um condicionamento do feminino, essa ideia deles fugirem, deles silenciarem, deles quererem fazer tudo sozinho, deles se jogarem no sexo e nas drogas para não sentir, também é fruto de uma programação, de um sistema ideológico que foi introduzido aí nas relações. Além disso, lembra que eu falei no outro vídeo do feminino sobre os aspectos, né, dos traumas geracionais? Vamos pensar os traumas do masculino. O feminino sofreu violência, sofreu abuso, sofreu genocídio, sofreu epistemicídio, quando queimaram as mulheres na fogueira por causa dos saberes ancestrais. Lembra que eu falei disso? Inclusive eu vou falar mais sobre isso, com mais detalhes. Os homens também têm traumas geracionais pesadíssimos. Por exemplo, os homens, no geral, foram para as guerras. Eles mataram pessoas. Você tem noção disso? Que os nossos ancestrais masculinos mataram muita gente? Além disso, foram eles que cometeram todas essas atrocidades, né, de estarem com abuso desse poder, né, estão no campo do masculino, de violência, né, contra as mulheres, contra outros homens. Além disso, dentro das famílias, se você for estudar a fundo, por exemplo, tinha uma matança entre os irmãos, entre pai e filho, por conta de disputa de poder. Quantas pessoas que a gente vai fazer resgate apométrico e a gente vê isso, o irmão matou o outro para pegar as terras, ou para pegar a esposa, para não sei o quê. Gente, sem brincadeira, desde que eu comecei a atender na apometria, eu já peguei muitos casos assim. E isso fica no campo, aquele ressentimento entre pais e filhos. Fora, né, o que o próprio masculino tem produzido aí, né, de abandono de crianças, né, de negligência, de violência intrafamiliar. Então, a gente lembra que nós mulheres somos vítimas, mas os meninos também são. Você crescer num lar e ver sua mãe sendo agredida, você acha que isso não é traumático para os meninos? Você acha que isso não vai influenciar? Você acha que isso não vai causar o sentimento de ódio, até por si mesmo, pelo seu gênero, pelo seu masculino? Você acha que não vai gerar um ódio ao masculino? Então, olha o dano que isso causa. Então, existem feridas muito profundas no masculino que a gente precisa elaborar, que a gente precisa curar, mas não é jogando o masculino como monstros. Entenda, esses sistemas de poder foram muito sacanas, porque eles colocaram o homem contra a mulher. Eram sociedades matrilineares que eram organizadas por mulheres, que eram cooperativas, coletivas, né, que respeitavam os movimentos da natureza e transformaram em sociedades patriarcais. Não existe mais coletividade, agora são famílias individuais, cada um por si. E aí, o homem manda, a mulher obedece. E se não obedecer, porrada. Os filhos também são oprimidos pelos pais e aprendem a ser opressores para também sobreviver nesse sistema, porque como muitos dos meus meninos que eu atendo lá no Centro Pop falam, se você não ser agressivo, se você ser bonzinho demais, a sociedade te esmaga. Quantas vezes eu já não ouvi isso, né? Para quem não sabe, atualmente, eu já trabalhei no CAPES, já trabalhei no UBS, na saúde pública, e atualmente eu trabalho na assistência social, num abrigo para pessoas em situação de rua. E eu atendo majoritariamente homens. E o que eles mais falam para mim é, Morgana,
Se eu não for violento, se eu não for bruto, eu vou ser morto. Eu vou ser enganado, as pessoas vão me roubar, as pessoas vão abusar de mim. Então eu preciso ser agressivo. A sociedade masculina, do jeito que está, competitiva, individualista, obriga que nós, tanto homens quanto mulheres, a gente se coloque nesse lugar. E é por isso que a gente precisa, né? Por isso que eu sempre bato na tecla. Se a gente não destruir esse sistema capitalista, patriarcal, racista, né, que também coloca que segrega as pessoas pelo nível de melanina que elas têm na pele, que tenha uma divisão entre o sul e o norte geográfico, né, que tenha uma divisão internacional do trabalho. Quando a gente tiver essa sociedade, que esse sistema de controle eles fazem no geral é separar, segregar, colocar por categorias e por hierarquias e distribuir poder, um aqui oprimindo o outro, a gente não evolui. A união é a única saída. A cooperação, a coletividade é a única saída para a gente destruir esses sistemas de opressão e a gente viver uma vida mais saudável. E aí entra um papel importantíssimo do masculino também do ponto de vista social. Todos os direitos que a gente tem hoje foram movimentos de energia yang, de pessoas revolucionárias. Né? Enquanto o feminino é essa energia missionária, né, independente que vai trazer uma verdade espiritual para libertar a consciência das pessoas, o masculino é a energia revolucionária, que vai lutar pelo direito das pessoas. Então, o movimento feminista, todos esses movimentos de direitos dos trabalhadores, toda essa galera que revolucionou a ciência, que brigou para que tivesse ciência hoje, para que a gente tivesse acesso a direitos, para que tivesse a verdade, todo esse movimento aí, enquanto o feminino ele traz essa verdade espiritual, essa verdade do sentido inconsciente, né? O masculino ele luta pela justiça social. E por isso que eu acho que a energia masculina sagrada ela tem que ser respeitada, porque uma outra palavra para o masculino é justiça. Tanto que, se a gente pegar grandes orixás, por exemplo, Xangô e Ogum, eles trabalham com o quê? Com a justiça. Então, olha, me toda aqui. Então, o masculino, quando ele está no seu eixo, ele é justo, ele é protetor, ele é um líder, né, que vai olhar para o coletivo e ele vai trazer para aquela comunidade aquilo que é necessário, ele vai proteger aquela comunidade, ele vai honrar aquela comunidade e vai guiar de uma maneira necessária. Ele vai ouvir o feminino, a sabedoria do feminino, né? Por exemplo, a gente tinha aqueles líderes tribais que ouviam a xamã, que trazia o contato dos ancestrais do espírito, e ele vai traduzir isso numa guiança social ali que seja justa para todo mundo. Acabou. Vocês estão entendendo a importância disso? Então, enquanto o feminino ele recebe as informações, ele traz a informação, ele orienta aquele masculino através da leitura dos astros, através do contato com os ancestrais, o masculino, ele pega essa informação e ele transforma isso em leis, em organização social que seja justa para todo mundo. A partir do momento que o masculino para de ouvir o feminino, que tem essa cisão, que só o masculino seja ouvido, né? Acabou. A gente tem um sistema completamente fragmentado, completamente destruído, adoecido. Se vocês estão gostando, deixa o like, gente. Se vocês estão com dúvida, também pode deixar seus comentários aqui, seus comentários, suas reflexões, né? E é isso. E você, menino dos mapas, se você estiver gostando também, dá um feedback, porque esse vídeo eu fiz com muito carinho pra você, esse cara de pau. Então, voltando aqui que eu me empolguei. Inclusive, gente, falando em feridas no masculino também, lembra que eu falei no outro vídeo da importância da gente fazer a limpeza uterina? Porque todas as memórias de dor são transmitidas de útero para útero. O masculino também recebe essa carga ancestral. E por isso fica impregnado no campo mental dele, no inconsciente, né, dele. E isso, né, é transmitido também através, né, da gestação, através da educação, né, então, tanto as memórias que a mãe dele teve com o masculino são transmitidas para aquele bebê no útero. E na educação também são transmitidas muitas coisas que ficam no nosso campo e que atrapalham o nosso desenvolvimento. Por isso é importante a gente ter um letramento de gênero,
de raça, né, de classe, para a gente ter uma consciência dos mecanismos de controle que operam sobre o nosso corpo e a gente ter um novo modo de se colocar no mundo, mas também limpar essas memórias de opressão para que a gente possa se colocar de um outro lugar, porque muitas vezes essas informações influenciam. Então, às vezes influencia isso de uma maneira inconsciente que a gente nem percebe, mas influencia, né? Mas influencia totalmente, entende? Então, para isso, gente, eu tenho tanto as minhas terapias energéticas como também a minha terapia tradicional. Se vocês, meninos ou mulheres que se identificam mais com energia Yang, vocês precisarem de suporte para trabalhar essas questões, eu estou disponível, é só entrar em contato comigo aqui embaixo, tá certo? Tá joia? Na dinâmica, qual é a função da dinâmica do masculino na dinâmica de chamas gêmeas? Um ponto que eu acho importante, né, da gente deixar claro que aquele aspecto de que o feminino é, é a causa e o masculino é a consequência não está de todo errado. Porém, o que as pessoas esquecem é que quando a gente fala de feminino, não é a personalidade que está vivenciando a polaridade feminina. É o feminino da alma. Então, o inconsciente da alma vai ter uma série de informações que são armazenadas de todas as vidas que vão ser a causa do que vai ser expresso e manifesto pelo masculino. E isso, tanto o masculino do divino feminino, da personalidade que está vivenciando o sagrado feminino, mas principalmente pela polaridade que está vivenciando o sagrado masculino. Isso vai ficar muito mais evidente no sagrado masculino do que no sagrado feminino. Mas lembra que as duas personalidades têm energia masculina. Só que a energia masculina vai ficar muito mais evidente na personalidade que está vivenciando o sagrado masculino. Ou seja, o nosso engenheiro gostosão da alma. Então, porque ele vai colocar para fora aquilo, né? O masculino, ele vai vivenciar na matéria, né? Muita gente já falou sobre isso que enquanto o feminino, ele vai fazer uma jornada de entrar para dentro e vivenciar as transformações através do seu sentir, através de uma experiência com a sua espiritualidade, acessando as memórias de vida passada, o masculino vai vivenciar isso na matéria. O masculino, ele vai fazer como se fosse uma peregrinação. Ele vai sair para a jornada do herói. Nessa jornada, ele vai precisar enfrentar a materialização de todos esses conteúdos que estão no inconsciente da alma. Então, todos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dificuldades, ele vai enfrentar um por um na vida dele. Até que chega o momento dele enfrentar a maior sombra que a gente tem na matéria. Quando ele conseguir enfrentar essa maior sombra que a gente tem na nossa vida, aí ele tem, já dizia o Campbell, ele consegue o elixir, e aí ele consegue, de fato, se transmutar e se purificar para retornar para o feminino. Então, eu vou trazer isso mais detalhadamente no próximo vídeo, que eu vou falar da jornada do herói e da jornada da heroína, mas para vocês entenderem que o masculino ele não fica parado, ele faz o processo da jornada do herói. Ele sai para uma viagem onde ele enfrenta uma série de problemas do cotidiano e através desse enfrentamento desse cotidiano ele vai aprendendo mais sobre si. E aí chega um momento que é um pouquinho antes dele enfrentar essa maior sombra que ele tem um switch. O que é o switch? O switch não é que ele troca de polaridade, mas é que ele acessa dentro de si o feminino. Ele consegue ouvir o feminino de verdade, ele consegue fazer internamente esse casamento com o feminino. E aí ele guiado pela esperança que esse feminino dá, ele consegue enfrentar na matéria sua maior sombra, seu maior nêmesis, e aí quando ele consegue finalmente enfrentar esse maior nêmesis que segrega essa alma, ele retorna para o feminino curado. E aí sim, ele retorna para o feminino que está lá, esperando na câmara nupcial, que eu vou explicar isso no próximo vídeo. E aí, gente, então o masculino ele não é mais atrasado que o feminino. Na verdade, a jornada dele é na matéria. E ele vai vivenciar todas essas podreiras que o masculino tem na alma. Vício, violência, padrões muito zoados de relacionamento. Ele vai enfrentar
Problemas sociais, gente. Ele vai enfrentar problemas sociais. Ele vai, ele vai bater de frente com instituições. E ele vai precisar romper com instituições, com dogmas, com crenças. Ele vai bater na matéria. E aí, chega um momento que vai ter o maior nêmesis dele. Cada alma vai ter a sua. E aí, quando ele consegue bater de frente com isso, aí ele retorna para o feminino. Isso é muito bem. é, eu gosto muito disso no Senhor dos Anéis. Tem um momento nas duas torres, olha só né, que eles estão ali na batalha do Abismo de Helm. O que acontece? Todos os munícipes de Rohan vão para essa fortaleza, só que ela é cercada por um exército de Urukais. E ali, gente, é uma proporção que não tem o que fazer, eles vão morrer. Tá todo mundo olhando assim e vão falar, gente, a gente morreu, não tem o que fazer. Só que o Aragorn, ele lembra da promessa do Gandalf. Ele, o Gimli e o Legolas, eles lembram da promessa do Gandalf, de tipo, ao amanhecer, eu vou trazer ajuda. Então você só precisa segurar até lá. E eles vão com o quê? Com a fé. Então, essa é o switch. Quando eles olham, eles falam, porra, tá perdido, mas eles confiam no feminino, eles confiam na intuição. Quando eles confiam naquilo que o feminino trouxe, na sabedoria interna, eles são imparáveis, porque eles vão e se enfrentam e vão. Aí chega o Gandalf, aí, né, tem a iluminação, chega o Gandalf com o exército dos cavaleiros de Rohan, e eles ganham. Né? Era um negócio impossível deles ganharem ali. Mas o masculino, quando ele tem esse encontro com a fé, com o feminino interno, intancável. E todos os mitos têm isso. O outro ponto importante também, lembra que eu falei que a jornada de chamas gêmeas é uma jornada de integração da alma? Quem você acha que faz a integração? É o masculino. Não sei vocês, mas comigo funcionou assim. Quem me despertou foi o masculino. Ele ficou insistindo para sair comigo. E aí, depois ele desapareceu para fazer as coisas dele. De novo, quando eu estava querendo me afastar dele, ele veio de novo. Ele não sossegou enquanto eu não fiquei tão incomodada com aquilo que eu fui para uma busca espiritual. E antes de eu conhecer ele na matéria, eu também tive contato com ele em forma de mentor, que foi trazendo uma série de informações para eu ir estudando, para eu ir me trabalhando, para eu ir evoluindo. E quando eu estava pronta, eu encontrei com ele. Depois, ao longo das jornadas também, eu fui tendo acesso a informações de vidas passadas. Todas as vezes que eu tive acesso foi com as personalidades do masculino, que me trouxeram muitas informações, que me fizeram estudar. E a partir desse momento depois eu relembrei quem eu era. Então, lembra que eu falei do iFood, que traz aquilo que é importante pra gente? O masculino é isso, ele vai trazendo uma série de mensagens pro feminino, do que ele precisa trabalhar, do que ele precisa integrar, né? Do que ele precisa fazer ali. A minha dinâmica é de contato zero. Então, quem fala comigo não é ele na matéria, são os fractais de outras vidas. Eu tenho acesso a eles. E eles vão me trazendo informações e eu vou integrando. Isso faz muito sentido dentro dos traumas que a gente vivencia, que a gente tem essa repetição na nossa vida hoje. E aí entender por que a gente vivencia isso hoje. A nossa missão hoje foi muito importante para mim. E cada vez que ele vai trazendo informações para mim, eu consigo me integrar mais, eu consigo fazer o meu próprio processo de cura interna, e aí eu renasço mais forte. É muito doido. De 2022 pra cá, gente, eu sou outra pessoa. Cara, eu estava numa depressão profunda, ele me conheceu. E aí, ele me deixou feliz porque eu me apaixonei, né? E aí depois, né, que a gente terminou, enfim, ele foi viver a vida dele, eu fiquei tão inculcada com aquela experiência, porque apesar de eu ter uma mediunidade ostensiva, enfim, e vários conhecimentos de espiritualidade, aquela conexão era muito diferente. Então eu quis aprender, eu quis evoluir, eu quis saber. E isso me levou a processos de cura, mas também um processo de buscar conhecimento e de investigar o porquê que aquilo estava acontecendo e cada vez mais trazendo mais informações que combinaram no desenvolvimento da minha própria técnica de estudar apometria, de estudar limpeza uterina, de estudar o sagrado feminino, de estudar a bruxaria. E hoje eu sou essa pessoa que, né, tá muito melhor, minha vida tá muito mais integrada. E hoje eu tô nesse processo muito sério de fazer esse casamento interno, porque eu entendi isso, né, de uma vez por todas, de tanto que ele me explicou isso, né, não ele
no material, mas no espiritual. De você precisa trazer para a matéria agora o que você está aprendendo. Então, eu preciso fazer o casamento entre a ciência e a espiritualidade. Eu, Morgana, psicóloga, formada na USP, mestre em psicologia social, né? Tipo, tinha uma crise gigantesca, né? De tipo, meu Deus, como que eu vou vivenciar minha espiritualidade sendo que eu sou acadêmica? E aí entender, não, cara, você pode usar seu método científico para estudar a espiritualidade com os fenômenos. E você pode usar a sua sensibilidade espiritual também para trabalhar ali com os seus pacientes, enfim. Porque uma coisa não precisa ser excluída da outra. Quando a gente vai criar uma técnica espiritual, ela pode ter todo não um rigor no sentido de rigidez, mas no sentido de estudar mesmo o que funciona, por que funciona, onde atua. E isso é mente de cientista, é fazer esse casamento sagrado de verdade, né? E eu só aprendi isso ouvindo o meu gêmeo. Então, quem traz as informações é o masculino. Se você está em contato zero, é muito provável que quem vai trazer isso vai ser o gêmeo, o mental superior masculino para você. Se você está numa dinâmica de contato, vai ser seu próprio gêmeo na 3D, né? No cotidiano. Mas de qualquer forma, vai ter que chegar um momento em que ele vai te puxar para vocês viverem juntos de maneira coordenada. Por quê? O engenheiro e a arquiteta precisam trabalhar juntos para fazer a vistoria final, para fazer esse projeto funcionar. Não dá para um ser separado do outro, entende? Então, o masculino ele vai fazer esse processo de integração, seja ele trazendo informações do que você precisa olhar dentro de você, falando com você mesmo, ou através dos espelhamentos que a gente tanto não gosta, mas a gente pode, né, não tomar como uma responsabilidade, tudo é responsabilidade nossa, mas entender que se bateu, se doeu, é porque tem uma coisa que eu preciso harmonizar ali. Tanto também da gente, se a gente fica, nossa, ele é incrível, porra, você também é. Se você é a mesma alma que ele, você também tem essa potência dentro de você, porque se ele tá materializando isso, é porque você também tem isso, você também é. Cara, o meu masculino, por isso que eu falo, o meu masculino, ele é gostoso, ele é inteligente, ele é engraçado, ele dança bem, ele é tudo que eu sempre sonhei. Porque tudo que eu sempre sonhei sou eu, entendeu? Entende? E ele também tem muitos dos meus defeitos que, tipo, que eu falo, putz, grilo. Mas ao invés de eu ficar brigando com ele, eu preciso olhar pra mim. Entende? Porque a partir. Porque não adianta eu querer ficar mexendo ali, ficar cutucando ele. Eu tenho que fazer o meu processo de feminino, que é olhar pra dentro, que é silenciar, que é se ouvir, que é fazer, que é transmutar. Ele sempre, seja se for tipo contato zero, vai vir a comunicação espiritual. Se for contato próximo, vai ser ele mesmo falando. Vai ter um momento que eu acredito que ele fale também. Até o próprio silêncio dele comunica muito. Porque, por exemplo, eu já falei isso no outro vídeo. Se a gente tem dificuldade com o silêncio, a gente tem dificuldade com o feminino. E eu tinha muita dificuldade com o feminino. Por conta das minhas feridas de infância, eu eu feri muito o meu feminino. E não é culpa minha, foi pelas minhas dores. Inclusive, fazer a limpeza uterina foi essencial para mim, para eu poder chorar e entrar na minha energia feminina de vez e equilibrar. Então, se você precisar de apoio, eu consigo te ajudar também. Mas voltando ao assunto, eu ficava muito no yang, mas no yang ferido. Eu era muito rígida, controladora, fria, né? Muito racional. Eu ainda sou muito racional, né? E aí, o contato zero me obrigou a ficar no silêncio. O silêncio é uma das coisas mais importantes do feminino, porque eu precisava me ouvir. Eu precisava sair de ficar olhando para fora o tempo todo, procurar validação e voltar para mim, e voltar para o meu sentir, e voltar para perceber o meu corpo, a minha vida. E aí, hoje, qual que é o processo que eu estou vivenciando e que tem tudo a ver com isso que eu tô falando para vocês com o masculino, que é a gente fazer agora um movimento de casamento, né? Eu já trabalhei bastante, o meu feminino ainda tem coisas para trabalhar, mas agora eu preciso fazer o casamento. Então, primeiro nível, razão e emoção, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. É ótimo cantar de madrugada, né? Atrapalhando totalmente o sono dos vizinhos, mas tudo bem. Então, a gente tem o primeiro casamento entre razão e emoção, espírito e matéria. Então, o que a gente tem que fazer? A nossa emoção tem que estar ligada à nossa razão. Né? Não dá pra, tipo, né, eu sinto uma coisa e minha mente vai para outro lugar. Né? A gente precisa harmonizar. A razão precisa entrar para dar sentido ao que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo para dar uma guiança para os meus planos que eu estou elaborando. Outro ponto de casamento aí que precisa ser feito, né, é
É a alma, né? A alma que está vivenciando aqui precisa, aquilo que a gente vivencia no nosso espiritual precisa estar materializado. Não dá pra, tipo, eu vejo 1000 vídeos de dinâmica de chama gêmeas. Eu sei que eu tenho que cuidar do meu feminino, mas eu não faço nada. Tipo, eu não cuido da minha nutrição, eu não cuido das minhas emoções, eu não tenho momento de pausa, não tenho momento de silêncio. Tipo, eu só assisto o vídeo de chama gêmea só pra saber quando que o boy vai me mandar mensagem. Não pra trabalhar de fato, colocar em prática aquilo que eu tô vivenciando. E, obviamente, se você está cindida, se você está desconectada, o seu feminino e o seu masculino interno não estão conversando, não estão se entendendo internamente, você acha que você vai se entender com o seu gêmeo externamente? Ele só vai mostrar pra você o que tá acontecendo internamente. Mas aí não é pra você ficar nas curas infinitas, é pra você fazer esse casamento. Então pega aquilo que você já sentiu, aquilo que você já integrou, aquilo que você já aprendeu e aplica agora. Começa a vivenciar isso, a trazer essa 5D pra terra, entendeu? Por exemplo, o feminino é o prazer, é a alegria, então faça aquilo que te faz feliz. O feminino é o silenciar, é o voltar pra si, é descansar, então faça isso também, né? Aí entra o momento do yang também, né? Tipo, por exemplo, vai ver um monte de gente falando uma série de besteira pra você, você vai deixar as pessoas darem na sua cara, pelo amor de Deus, né? Ela te deu 9 facadas e você voltou com ela. Tu precisa dar limite, tu precisa se defender. Taca a espada da rainha de espadas, né? Que é uma rainha que tem energia yang bem trabalhada. Então, o masculino, ele não é um bonequinho que é simplesmente manipulado pelo feminino. Ele também não é um monstro. E ele também não é um ser angélico enquanto a gente é toda cagada. Ele é o nosso parceiro de jornada. Enquanto a gente vai fazer essa jornada do feminino olhando pra dentro, mergulhando pra dentro, indo para sombras igual a Perséfone, por isso que eu comecei e trouxe esse vídeo pra vocês, inclusive assistam esse vídeo, porque é a jornada do feminino, essa interiorização, o masculino vai fazer a jornada do herói, a peregrinação. Ele vai sair pra fora, vai enfrentar os demônios lá fora e depois ele volta com o elixir, ele volta curado pra ter o casamento com o feminino, entendeu? Então, ele precisa vivenciar as coisas na matéria. E, vamos lá, todo mundo sabe que o espiritual é mais rápido que o material. Então, o feminino, ele vai fazer essa jornada dele, e aí chega o momento que ele tá mais equilibrado, ele entra no jardim, e ele começa a cultivar essa energia, a integrar mais e a cultivar, e a potencializar essa energia. E o masculino, né, quanto mais isso acontece, mais o masculino começa a ouvir, começa a integrar mais, começa a se guiar por essa deusa interna, porque esse movimento ele vai acontecendo ao mesmo tempo, né, essa dança. E aí chega um momento que ele tem, esse switch, né, tem até uma música muito legal do Frozen, que é a música que a Ana canta, que é chegar nesse momento. To hear that voice and do the next right thing. Então, que a nossa energia masculina está, né, adoecida. Quando a gente não tem força de ação, quando a gente não tem direcionamento, a gente, né, não consegue fazer uma coisa com começo, meio e fim, é completamente caótica. Quando a gente está sempre doente, isso significa que nosso sistema imunológico não está legal. Então, a nossa energia está baixa. Quando a gente, por exemplo, está muito deprimido, como eu já falei, a gente não sai pro mundo, a gente fica só naquele feminino doente ali também. E em excesso, aquela pessoa que é extremamente ansiosa, é aquela pessoa que vai fazendo as coisas sem ter um sentido, um propósito maior, sem ter consciência. É aquela pessoa que é muito racional e que sufoca a mente, o coração dela. É uma pessoa que é muito agressiva também, né? Enquanto o feminino doente ele é muito passivo, o masculino doente é muito agressivo. E, por fim, mais ou menos importante, né? É uma pessoa também que pode ter uma sexualidade muito desenfreada e vícios. Então é importante a gente entender, pra gente equilibrar, né, essa energia masculina, né? Existem uma série de técnicas. Tem a minha técnica, né, que eu chamo de alquimia sexual, pra gente equilibrar o feminino e o masculino. A gente também tem uma coisa que eu gosto muito, que eu super recomendo pra vocês, meninos ou meninas que têm energia yang, Tai Chi Chuan e Kung Fu.
façam os dois. O Tai Chi, ele vai, né? O Tai Chi, ele vai trabalhar a energia Yin, né? De forma a você conseguir fazer essas movimentações, né? Como dizia o meu professor, né? Ele falava bastante assim, né? Por fora, Yin. Por dentro, Yang. A energia tá bombando dentro, mas por fora você tá calmo e meditativo. E o Kung Fu é o contrário. O Kung Fu é, por dentro você tá em estado de calma, estado meditativo, e por fora, rápido e explosivo. Então, quando você faz os dois tipos de exercício, você consegue aprender a usar as duas energias. Outra coisa que eu gosto muito, e o Yang ele tá muito ligado ao corpo, por isso que eu tô falando, é a própria yoga. Você pode trabalhar, por exemplo, a gente tem a sequência de saudação ao sol e a saudação à lua. Dá pra você equilibrar suas duas energias fazendo isso, trabalhando seu corpo. Eu gosto muito, eu super recomendo que o masculino faça meditação ativa, né? Então, sempre que for fazer meditação ativa, que tenha esse momento de ser rápido, consciente, mas também tem aquele momento que você vai lento, trabalhe bastante a respiração, porque aí você consegue trabalhar o movimento Yin e o movimento Yang, você consegue trabalhar o seu equilíbrio. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, como eu falei, a gente vai falar sobre a jornada do herói, a jornada da heroína. E pra gente encerrar e explicar, né, essa dinâmica mesmo entre os dois. Eu sei que eu já falei um pouquinho nesse vídeo, mas pra gente falar um pouquinho de como essas jornadas se interconectam, né? E também falar sobre a dinâmica de chamas gêmeas do ponto de vista individual e a missão de chamas gêmeas, que são aquela galera que está trabalhando no coletivo. E a gente encerra esse ciclo com uma avaliação de uma dinâmica bem legal, que é essa dinâmica coletiva, que é a de Jesus e Madalena. E aí a gente vai entrar em uma outra etapa, depois que a gente encerrar essa bateria de vídeos, a gente vai entrar na demanda do Santo Graal, que basicamente esse mito, ele tem uma série de símbolos para a missão Chama Gêmea. Ele foi permeado de símbolos gnósticos e pra gente é super importante, principalmente para o masculino, para entender o seu lugar, do que precisa fazer, do trabalho que precisa ser feito internamente, pra gente literalmente colocar no chão essa sombra coletiva e essa sombra individual para fazer esse casamento sagrado aí da alma. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, suas dúvidas, suas dores. E se vocês precisarem conversar comigo, meus contatos estão aí. Deixa o like, deixa o joinha, compartilha com quem gostou. E é isso, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.